Vamos continuar com a nossa palestra complementar que tem por título A importância dos pais na formação integral dos filhos, o desafio de ser o exemplo. Temos que pensar também na segunda infância nas características cognitivas. Ocorre uma verdadeira revolução mental, onde pensamento e linguagem se juntam. A criança pensa em português porque fala português, e fala português porque pensa em português. Então, é uma fase aonde o cérebro manifesta seu funcionamento principalmente através da linguagem. É um período também que ocorre muito das chamadas janelas da mente. São períodos com duração média de 4 meses, de 3 a 6 meses. Várias janelas da mente podem ser sucessivas e muitas delas podem ser paralelas. Mas o que vem a ser janelas da mente? São períodos em que as crianças demonstram interesses e tendências específicas para áreas de atividades. Então, por exemplo, ela pode brincar de médico, pode brincar de músico, de professor, de motorista ou qualquer outra coisa. Normalmente os pais olham isso e veem apenas como brincadeira de criança. Raramente os pais conseguem entender que aquilo é uma janela da mente e que se os pais incentivassem aquilo, ao invés de achar que seria algo apenas infantil, poderiam não só estar formando a personalidade dos seus filhos, como mais do que isso, estar até contribuindo para uma futura atividade profissional para os seus filhos. No final da segunda infância, a criança adquire o raciocínio figurativo e, a partir daí, ela tem condições de ser alfabetizada. A criança já falava, já desenhava, já sabia o que era letrinha, mas a partir de agora a criança vai ver uma bolinha com uma perninha para baixo e vai entender que aquela bolinha com a perninha para baixo tem o som A. A mesma bolinha com uma perninha para cima tem o som O ou o som O, de acordo com as características regionais. Em outras palavras, a criança vai conseguir associar algo totalmente simbólico, que é o som, a algo simbólico, que é uma representação gráfica. E a partir daí a criança já pode ser alfabetizada. Lembrando que cada caso é um caso, algumas crianças já podem ser alfabetizadas bem antes dos 6 anos e meio, enquanto que outras crianças só adquirirão essa habilidade lá por volta de 7, 8, talvez 9 anos de idade. Afinal das contas, todas as crianças são extremamente sui generis. Cada uma tem peculiaridades, particularidades que uma outra criança pode não apresentar. Temos ainda que destacar na segunda infância as características emocionais ou características afetivas. Lembrar que há uma verdadeira ebulição e desenvolvimento de emoções e sentimentos interindividuais. Deem uma relembrada quando nós falamos lá na segunda parte do curso a respeito de emoções e sentimentos. Durante a segunda infância, praticamente todas as emoções se manifestam na vida da criança. E mais do que isso, de acordo com os tipos de relacionamentos sociais que essa criança tem, essas emoções poderão dar origens a sentimentos os mais diversos. Por isso que nós falamos ebulição e desenvolvimento de emoções e sentimentos interindividuais. Lembrar que, como nós estamos falando em emoções, na segunda infância, a criança apresenta fases diferentes de medos intensos, de ira, de tristeza, vergonha, culpa, ciúme, inveja, simpatias, antipatias, etc. Tudo isso, lembrando sempre, independe dos relacionamentos pessoais, mas é óbvio que todas essas emoções serão moldadas, condicionadas, serão devidamente doutrinadas em função dos relacionamentos pessoais, em função do ambiente sociocultural onde essa criança vive. Continuando então a falar sobre as características da segunda infância, vamos ver agora as características sociais, ou seja, o ambiente sociocultural onde a criança vive.
em função desse ambiente sociocultural. Temos que lembrar que a criança vai adquirir a linguagem. E o domínio da linguagem, por outro lado, permite a interação da criança com o seu ambiente sociocultural. Ora, a criança não vai assimilar somente a linguagem do seu ambiente. A criança vai assimilar modelos para serem imitados. Modelos no aspecto pessoal. Quando falamos, estamos dizendo modelo de pai, modelo de mãe, modelo de homem, modelo de mulher, modelo de marido, modelo de esposa. E também ela estará olhando outros modelos. Modelo de professora, modelo de avó, modelo de vizinho, modelo de amigo. A criança também estará adquirindo um modelo sexual, aonde o menino vai se identificar como menino ou como menina. A menina vai se identificar como menina ou como menino, ou eles não vão se identificar nem como menino ou como menina. Tá? Temos que lembrar também que a criança busca modelos familiares, modelos de princípios morais, religiosos e assim por diante. Esses modelos serão introjetados, projetados para dentro da criança. Ela vai assimilar esses modelos e fazer desses modelos sociais os seus próprios modelos. E a partir daí ela vai viver em função desses modelos. E nisso nós temos que lembrar que a presença do pai e da mãe para a criança deve ser algo aonde a criança deve formar a sua identidade sexual. Freud chama esse período de complexo de Édipo. E temos que lembrar que muitos problemas sexuais podem ter sua origem nessa fase da vida, na segunda infância, ou por falta de modelos adequados, ou por pior que seja, modelos totalmente disfuncionais. Temos que lembrar também que nessa fase, a criança está saindo da socialização primária, ou seja, do seu ambiente social limitado à família, para a socialização secundária. Fora do ambiente familiar são amigos, escola, clubes, igreja e assim por diante, onde a criança começa a interagir com outras crianças, com outros modelos e, consequentemente, vai introjetando novos padrões na sua vida. Ainda na segunda infância, temos as características comportamentais. Um exemplo específico: se a criança se sentir cansada, nervosa ou chateada, pode desenvolver hábitos disfuncionais, como, por exemplo, roer unhas, piscar repetidamente os olhos, fungar, coçar, etc. Temos que lembrar que as crianças vão imitar comportamentos e observar também que no final desse período, lá por volta de 6 anos e meio, no final desse período, a criança já aprendeu a observar também normas e regras e padrões sociais, e é importante que também tenha desenvolvido uma autoimagem de maneira positiva, porque muitas crianças, por serem humilhadas, menosprezadas, podem desenvolver uma autoimagem extremamente negativa. Ainda na segunda infância, é um período em que a criança vai internalizar características morais. Então, ela vai internalizar conceitos morais, conceitos espirituais, conceito de certo e errado e assim por diante. E esses conceitos, uma vez internalizados, acompanharão a criança por toda a sua vida, tanto na fase adulta como na velhice, até o final da sua vida. Temos que lembrar que os princípios morais e espirituais, a criança aprende mais por observação dos pais do que pelo ensino formal. É o que ela vê e não tanto o que ela ouve do pai e da mãe. Temos que lembrar que a criança não tem capacidade de senso crítico, ela não tem capacidade de julgamento. Então, o que ela estiver vendo de exemplo, ela vai aceitar tudo como um fato e verdade absoluta. E uma vez aceitando isso como um fato e verdade absoluta, ela vai introjetar isso para si, vai ser o seu próprio conceito de vida e, a partir daí, qualquer mudança no futuro vai se tornando cada vez mais difícil. E, por fim, vamos falar sobre algumas características espirituais.
Durante a segunda infância, a criança tem grande sensibilidade espiritual. Os princípios espirituais, os modelos que ela assumiu, permanecerão por toda a sua vida. Então, lembrar que na segunda infância a criança já tem capacidade de compreender as coisas, então é a melhor fase para conduzir uma criança à salvação, porque nós daremos para essas crianças modelos, padrões de vida espiritual. E uma vez que ela aceite isso, isso vai acompanhar a criança. Mais uma vez reforçando, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for adulto, quando for velho, não se desviará deles. Então, no finalzinho da segunda infância, lá depois dos 5 anos e meio, 6 anos, por volta de 6 anos e meio, os traços gerais da personalidade da criança já estarão devidamente delineados. Temos que entender, quando falamos em traços gerais, tanto no bom como no mau sentido. Então, muitos comportamentos disfuncionais e até possíveis patologias já podem ser identificadas no final da segunda infância. Embora nunca se deve fechar diagnósticos nesse período, porque a criança está numa fase intensa de formação e mesmo aquelas características que nós achamos disfuncionais poderão ainda sofrer muitas mudanças. Então, mesmo que achemos que uma criança tem um comportamento disfuncional, até alguma possível psicopatologia, nós não podemos fechar diagnóstico ainda, mas já devemos ficar de sobreaviso, observando bem para ver como será a evolução desta criança daí para frente.